Módulo 4. Interpretação das curvas de análise térmica. Principais pontos da curva de análise térmica. A análise térmica, AT, é uma técnica utilizada para monitorar e compreender o processo de solidificação do ferro fundido. A interpretação correta da curva de AT permite ajustes precisos na produção para garantir a microestrutura desejada. Os principais pontos identificáveis na curva AT incluem: temperatura líquidos, TL, indica o início da solidificação quando a primeira fase sólida se forma. Temperatura eutética mínima, Tmin, o menor valor de temperatura registrado na zona eutética, indicando o momento de maior superresfriamento. Temperatura eutética máxima, a temperatura mais alta atingida após a liberação de calor latente durante a solidificação eutética. Recalescência, diferença entre Teut-max e Teut-min, que reflete o grau de nucleação e crescimento da grafita. A interpretação correta desses parâmetros permite prever a qualidade do ferro fundido e evitar defeitos metalúrgicos. Correlação entre os dados térmicos e a microestrutura. A curva de análise térmica está diretamente ligada à microestrutura final do ferro fundido. Os dados térmicos são utilizados para estimar presença e quantidade de grafita lamelar ou nodular, fase eutética predominante, grafita vs cementita, distribuição da perlita e ferrita na matriz metalúrgica, possíveis formações de carbonetos devido a resfriamento rápido. A análise desses fatores é essencial para garantir que a peça fundida possua as propriedades mecânicas desejadas. Influência do carbono equivalente no superresfriamento. O carbono equivalente, Ce, afeta diretamente a solidificação e a formação da grafita. Ele é calculado pela fórmula Ce elevado diminui o superresfriamento, favorecendo a formação de grafita e reduzindo a formação de cementita. Ce baixo aumenta o superresfriamento, podendo gerar estruturas mais duras e menos tenazes devido à formação de cementita. Dessa forma, o controle do Ce é fundamental para equilibrar as propriedades do ferro fundido conforme a aplicação desejada. Exemplos práticos de microestruturas com elevado e baixo grau de nucleação. Alto grau de nucleação, grafita bem distribuída e em maior quantidade. Redução da formação de carbonetos. Melhor usinabilidade e propriedades mecânicas mais equilibradas. Baixo grau de nucleação, presença de cementita e carbonetos. Aumento da dureza e fragilidade, propenso a defeitos metalúrgicos. A interpretação correta das curvas de AT permite prever e corrigir esses cenários antes do vazamento do metal, garantindo a qualidade do ferro fundido. Este módulo fornece uma abordagem detalhada sobre a leitura e aplicação prática das curvas de análise térmica, ajudando no controle da microestrutura e otimização do processo de fundição. Tomada de decisão baseada na análise térmica. Parâmetros críticos para o controle do ferro fundido. A análise térmica T permite monitorar e ajustar o processo de fundição em tempo real. Para garantir um controle eficaz do ferro fundido, alguns parâmetros críticos devem ser observados. Temperatura líquidos determina a temperatura inicial de solidificação e influencia a composição do metal. Temperatura eutética mínima reflete o grau de nucleação e superresfriamento. Temperatura eutética máxima, Tmax, indica a energia térmica liberada pela formação da grafita. Recalescência mede a diferença entre Teut-max e Teut-min, sendo essencial para avaliar a qualidade da inoculação. Superresfriamento impacta diretamente a formação da grafita e a matriz do ferro fundido. Carbono equivalente determina se a solidificação ocorrerá na região eutética ou metaestável. Ajustes do processo baseados nos resultados da AT. A partir dos dados da análise térmica, é possível realizar ajustes no processo de fundição para garantir a qualidade da microestrutura. Alguns ajustes comuns incluem: temperatura do banho. Se TL estiver muito alto, pode ser necessário resfriamento controlado antes do vazamento. Aditivos e inoculação. Se a recalescência estiver baixa, a adição de inoculantes pode melhorar a nucleação. Composição química. Ajustar Si, Mg e outros elementos para otimizar a formação da grafita. Taxa de resfriamento. Modificar a espessura dos moldes ou condições de resfriamento para controlar a formação de carbonetos. Diagnóstico de defeitos de solidificação. A análise térmica também é uma ferramenta essencial para identificar e corrigir defeitos de solidificação. Os principais defeitos e suas causas incluem: porosidade a quente, causada por resfriamento rápido e formação de gases. Carbonetos excessivos, ocorre quando há baixo Ce e superresfriamento excessivo. Grafita degenerada,
pode ser resultado de contaminação por enxofre ou manganêsio insuficiente. Nodularização incompleta. Ocorre quando a adição de Mg não é suficiente para transformar a grafita em esferoidal. Com base na curva AT, é possível corrigir esses problemas antes do vazamento e evitar perdas na produção. Estudos de caso. Aplicação real da AT na indústria. A seguir, alguns exemplos práticos de como a análise térmica foi aplicada na indústria. Caso 1. Redução de carbonetos em ferro nodular. Problema: peças apresentavam dureza excessiva devido à formação de carbonetos. Solução: ajuste na inoculação e aumento da temperatura T-ultimínio. Resultado: microestrutura mais homogênea, eliminando carbonetos duros. Caso 2. Melhoria na nodularização do ferro fundido. Problema: grafita apresentava formas irregulares e baixa ductilidade. Solução: aumento do teor de Mg e otimização do tratamento de inoculação. Resultado: maior número de núcleos, resultando em grafita esferoidal bem formada. Caso 3. Redução de defeitos em peças de ferro cinzento. Problema: presença de porosidade e variação na dureza da matriz. Solução: ajuste no CE e redução do superresfriamento. Resultado: microestrutura mais uniforme e eliminação de defeitos. Este módulo fornece informações essenciais para que profissionais da fundição possam tomar decisões baseadas na análise térmica, garantindo maior controle da qualidade e eficiência no processo produtivo.